A China inicia um grande confronto com as Filipinas. Novamente, autoridades da oposição taiwanesa querem começar a negociar com Xi Jinping. E essa ideia de ser o 51º estado está começando a soar bem para mim. Mais sobre as manchetes da semana sobre a China. Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou Chris Chappell. Rapidinho, parece que o YouTube encontrou uma nova maneira de ferrar o China Sem Censura. Eu estou sempre ouvindo de vocês que não recebem notificações sobre novos episódios, mesmo estando inscritos e com as notificações ativadas. Agora talvez eu saiba o motivo. Um espectador, Anthony, me enviou isso. Aqui diz que as notificações estão desativadas para conteúdos feitos para crianças. Você acha que China Sem Censura é feito para crianças? Na verdade, no painel do YouTube, não só eu informei ao YouTube que o canal inteiro não é feito para crianças, como em cada episódio eu seleciono que não é feito para crianças. Isso está acontecendo com você? Por favor, me avise porque isso é estranho, mas realmente não é. Esse é só o mais recente de uma série enorme de coisas estranhas que o YouTube tem feito com a gente, incluindo o autocompletar do YouTube, que sugere China Uncensored, em vez de China Uncensored. É por isso que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de 3.000 assinantes para o meu site, chinauncensored.tv. Já consegui cerca de 2/3 disso, mas eu preciso de você. Sim, você mesmo. Não ache que outra pessoa vai fazer isso. Eu sei que os tempos estão difíceis para todo mundo, mas se você puder, por favor, considere assinar o chinauncensored.tv. Caso contrário, do jeito que as coisas estão indo, não tenho certeza se o China Uncensored vai sobreviver até o fim do ano. Muitas coisas importantes estão acontecendo no mundo e acredito que podemos conquistar muito juntos. Obrigado por ouvir meu apelo. Gostaria de não precisar, mas vamos seguir com o programa. Ei, hoje é o dia da marmota? Por acaso? Porque mais uma vez, a guarda costeira chinesa está assediando barcos de pesca filipinos perto do baixio de Scarborough, que, só relembrando, está na zona econômica exclusiva das Filipinas. Ou seja, de acordo com toda a comunidade internacional. A China, é claro, tem uma visão um pouco diferente. Claro. A China já assediou barcos de pesca filipinos perto do baixio de Scarborough antes, muitas vezes, mas desta vez algo foi diferente, a escala de tudo isso. Um voo de reconhecimento das Filipinas descobriu que 6 barcos da guarda costeira chinesa, 20 embarcações da milícia marítima e um navio de guerra estavam envolvidos no assédio a mais de 20 barcos de pesca filipinos. Esse é o tipo de ordem mundial multipolar liderada pela China. Tantos navios de diferentes forças realmente impressionam. Lembrando que os Estados Unidos têm tratado de defesa mútua com as Filipinas, então se houver conflito, participamos também. A Guarda Costeira das Filipinas também registrou uma das embarcações da Guarda Costeira chinesa, anunciando por rádio ao vivo que realizaria uma operação de desocupação na área. As Filipinas enviaram navios para apoiar barcos de pesca com combustível, alimentos e gelo subsidiados, permitindo que pescassem por mais tempo. Quantos navios? 2 navios da Guarda Costeira das Filipinas e 5 barcos de patrulha pesqueira. Um dia depois, uma corveta chinesa mirou suas armas em uma fragata filipina. A Marinha das Filipinas enviou um alerta por rádio e as armas foram desativadas de suas posições de mira. Mas toda essa situação está saindo do controle e os chineses parecem estar intensificando ainda mais a agressão perto das Filipinas, o que significa que eu vou ter que cobrir essa história de novo e de novo. Os 2 incidentes ocorreram logo após o embaixador chinês nas Filipinas afirmar que os países estavam próximos de um acordo de cooperação entre as guardas costeiras. Mas então, o porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas, Jay Tariella, disse: "É não." O Partido Comunista Chinês tenta pressionar as Filipinas a firmar um acordo de cooperação. Eles esperam que os Estados Unidos estejam ocupados demais com o Irã para reagir? De qualquer forma, isso ainda não acabou, mas a iminente inevitabilidade da Terceira Guerra Mundial é realmente desanimadora. Vamos passar para algumas notícias mais animadoras. História emocionante de 7 cachorros que fugiram do cativeiro na China viralizou, alcançando centenas de milhões de visualizações na internet. A história viralizou após um internauta chamado Ju postar um vídeo dos cães caminhando juntos à beira da estrada, parecendo proteger um pastor alemão ferido, guiados pelo Corgi, que olhava para trás para manter o grupo unido. Lembra uma versão comunista de Rumo ao Lar. Ju tentou colocar os cachorros no carro, mas eles recusaram. Ele publicou o vídeo no Douyin, versão chinesa do TikTok, pedindo intervenção das autoridades, que atenderam ao pedido.
Voluntários do resgate animal relatam que os cachorros conseguiram escapar após serem roubados por traficantes de carne de cachorro e tentavam voltar para casa. Eles aparentemente são todos amigos de bairro. Uau! E todos os 7 cachorros estão seguros e de volta com seus respectivos donos. O grupo percorreu cerca de 10 milhas e meia em 2 dias, cruzando estradas e campos para retornar à vila. Acho que a Disney já tem seu próximo grande filme. Foi uma pausa boa. Agora, de volta à desgraça iminente. Antimônio é um mineral crítico para uma variedade de tecnologias militares, como óculos de visão noturna, sensores infravermelhos, dispositivos explosivos, além de semicondutores. Infelizmente, a China domina o mercado global de antimônio. Os Estados Unidos consideram isso uma emergência de segurança nacional. Mas não se preocupe, logo do outro lado da fronteira há uma fonte enorme no Canadá. Aqui na Operação Beaver Brook, a operação com o nome mais canadense da história, só essa operação poderia produzir 5% do antimônio do mundo. Mas ela está fechada há 2 anos, o que é estranho porque isso estava certo. Mais ou menos na mesma época, os Estados Unidos e muitos de seus aliados começaram a falar sobre diversificar suas cadeias de suprimento de minerais, afastando-se da China, e por isso havia uma demanda enorme. Uma mina gigante de antimônio logo do outro lado da fronteira, no Canadá, deveria estar produzindo bastante. Bem, acontece que não é assim. Ela pertence a uma empresa chinesa, a estatal China Minmetals. Compraram a área em 2009 por 29,5 milhões de dólares e decidiram fechá-la justamente quando mais precisávamos dela. O Canadá deixar a China comprar recursos críticos foi meio que um erro. Estou começando a gostar da ideia do 51º estado. Falando do Partido Comunista Chinês tentando controlar o mundo por monopólios de recursos, a China suspendeu as exportações de combustível de aviação para a Austrália durante sua crise de petróleo. O combustível de aviação chinês corresponde a 32% das importações australianas. Além disso, foi muito estúpido o governo australiano confiar tanto em uma potência estrangeira hostil só para funcionar. Até agora, o premier australiano Anthony Albanese permanece calado sobre a situação, apesar de afirmar que planeja uma resposta. Mas uma coisa é certa, depender da China nesse nível pode ser a coisa mais perigosa da Austrália. O que não é pouca coisa, já que estamos falando da Austrália, o Kuomintang de Taiwan. A líder da oposição, Cheng Li-won, disse que conversas com Xi Jinping poderiam ser uma ponte para a paz. Será que ela não viu o que está acontecendo nas Filipinas? É literalmente ao lado, e eles já tentaram conversar com a China várias vezes. Além disso, as pontes chinesas não são exatamente as mais confiáveis. Apesar disso, Cheng espera se encontrar com Xi antes de viajar oficialmente aos Estados Unidos. Ela admite que a reunião provavelmente não resolverá todos os problemas. Levaria 2 ou 3 no máximo, já que todos sabem como as conversas com a China são eficazes. Mas ela diz que espera conseguir construir essa ponte com sucesso, o que tenho certeza que ela adoraria, uma ponte direto pelo Estreito de Taiwan para que os tanques dele possam passar. O KMT tenta distender relações com o PCC há anos. O presidente William Lai acusou Cheng e outros líderes da oposição de agirem a mando da China com esse discurso. Mesmo dentro do KMT, há receio de que a fala de Cheng gere reação negativa dos eleitores nas eleições distritais deste ano. Há poucas semanas, Lai e os Estados Unidos criticaram o KMT e outros partidos de oposição por atrasarem temporariamente o aumento do orçamento militar de Taiwan. Há muitas pessoas no poder tomando decisões muito ruins quando se trata da China, elas deveriam assistir mais ao China Uncensored. Vamos ao espião da semana. Um empresário australiano foi condenado por atuar para a inteligência chinesa. A Austrália não tem descanso. O que podem fazer? Você imagina quão ruim alguém deve ser para ser visto como criminoso em uma ilha de criminosos? Alexander Sergo, de Sydney, que se declarou inocente, teve fiança negada após ser considerado culpado de vender informações para o Partido Comunista Chinês. Sobre o AUKUS, o Quad, lítio e a mineração de minério de ferro e o governo alemão. Sou só eu ou uma dessas coisas parece um pouco fora de lugar? De acordo com os promotores, enquanto administrava uma empresa de consultoria em Xangai em 2021, Sergo foi contatado para uma consultoria paga no LinkedIn por alguém que afirmava ser de um think tank chinês. Mais tarde, ele foi apresentado a Ken e Evelyn e entregou a eles vários relatórios em troca de dinheiro. Ken e Evelyn, claro, suspeitos de serem agentes do Ministério da Segurança do Estado. Por isso, só aceito convites do LinkedIn de amigos em comum. Erro de principiante.
Ele foi preso em 2023, após retornar à Austrália, e seus advogados tentaram, sem sucesso, convencer o tribunal de que ele apenas repassou informações públicas como se fossem dele, para o MSS. Sergo é a primeira pessoa no país a ser acusada de interferência estrangeira imprudente, o que significa que ele enfrenta uma pena máxima de 15 anos de prisão, porque ele era criminoso demais, até para a Ilha dos Criminosos. E finalmente um homem que afirmava ser membro das Forças de Autodefesa do Japão invadiu a embaixada chinesa em Tóquio portando uma faca. Ele escalou o muro como um Homem-Aranha da Temu. Foi imediatamente detido e ninguém se feriu. O Partido Comunista Chinês está claramente surtando. Eles protestaram e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, acusa o Japão de não proteger os consulados chineses e a embaixada. É terrível. Você consegue imaginar um país falhando em proteger cidadãos de outro país de um ataque com faca? Claro, não é um bom momento para falar sobre a China no YouTube. Por favor, junte-se ao meu exército dos 50 centavos, clique no botão ou link abaixo para acessar chinuncensored.tv e se inscreva. Existe uma comunidade de chat ativa para conversar comigo e outros fãs do programa, além de transmissões ao vivo e episódios exclusivos fora do YouTube. Assim, você ajuda a garantir o futuro do China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima.